Salve Maria Santíssima, a paz de Jesus. Estamos aqui para mais um dia de curso, o 8º curso, que bênção de 20 cursos que nós preparamos aqui para você que quer se consagrar a Jesus pelas mãos da Santíssima Virgem Maria, pelo Mestre São Luís Maria Grignão de Montfort, ou você também que já é consagrado e quer se formar ainda mais e conhecer ainda mais sobre esse método maravilhoso, eficaz, que nos leva mais próximo de Jesus, pelas mãos da Santíssima Virgem Maria, e nos levando mais próximo do Senhor, nós nos tornamos cada vez mais santos. Aleluia. Irmãos, vamos rezar então pedindo a presença do Espírito Santo para que nós possamos, neste dia, bem viver este curso. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que alegria ter você. Mais um curso conosco. Convido você a se inscrever no meu canal, Júnior de Maria, Comunidade Maria, Mãe da Igreja, compartilhar aqueles também que amam a Santíssima Virgem Maria, que amam Jesus, para que nós possamos juntos crescer em santidade. Irmãos, como eu prometi no curso anterior, hoje nós vamos falar dos falsos devotos à Santíssima Virgem Maria. Então, o 8º curso então já nos dá uma maturidade quanto ao tratado da verdadeira devoção. Então nós podemos já entrar então, como o próprio São Luís nos ensinou, sobre esses falsos devotos, que são 7, para que eu e você, se nos identificarmos com ele, nós possamos então fazer uma conversão então, para que nós possamos bem viver a nossa vida em Deus, a nossa vida em Maria Santíssima. Vamos lá, vou procurar não me estender, porque são 7, eu vou resumi-los, tá bom? Se você quiser acompanhar depois, você que vai se consagrar ou você que já se consagrou e esqueceu, quiser dar uma lida, começa lá no parágrafo 93, então, do Tratado da Verdadeira Devoção. A partir então do parágrafo 93, os falsos devotos então. Vamos começar então pelo primeiro, que se chama os devotos críticos. Quem são então os devotos críticos? Trata daqueles que no fundo não têm fé. E isto quando eles vão aos dois extremos, meus irmãos. Olha que interessante. Ou eles não creem em nada, ou eles creem em tudo, até no que não deviam. Então, irmãos, resumindo, esses irmãos, eles acham exagerado a devoção à Santíssima Virgem Maria. Eles acham exagerado, então, o amor a Jesus Cristo, seja no Santíssimo Sacramento do altar, seja no que se refere à Santa Igreja, eles se acham exagerado. Eles torcem o nariz, se a gente pode assim dizer, sobre os mistérios da Imaculada Conceição, sobre a Assunção da Santíssima Virgem Maria ao céu, sobre a meditação universal, tudo então que se refere então à Santíssima Virgem Maria. Esse falso devoto crítico, ele diminui então essas devoções, claro que exaltam a Jesus Cristo, porque ele sim precisa ser adorado, louvado, né? É claro que isso nós sabemos e nós já estudamos até aqui, mas esses, infelizmente, eles não sabem o que eles acreditam, ou não acreditam em nada, ou acreditam em tudo. Aí vão acreditar em tudo aquilo que a Santa Igreja ensina que não é o correto. Então a gente tem que ficar atento quanto
a esse primeiro falso devoto, que é o crítico. Segundo falso devoto, os devotos, como eu disse na aula anterior, escrupulosos. Então eu citei lá São João Paulo II, né, um homem mariano que levou adiante então essa devoção mariana, o Tratado da Verdadeira Devoção, que na sua juventude, então, tinha medo de amar muito a Virgem Maria e esquecer Jesus. Ele achava que amando muito a Virgem Maria, ele amava menos Jesus. E eu citei a frase de São Maximiliano Maria Kolbe, que nos diz: não tenha medo de amar a Santíssima Virgem Maria, porque eu e você nunca vamos conseguir amar a Santíssima como Jesus a amou. Então, eu sempre digo onde eu vou: ame Nossa Senhora com força, pode amá-la com muita fé, com muito amor, com muita caridade, pode amá-la, ame-a, porque ela merece e nós nunca vamos conseguir amar como Jesus amou. Então, esse é o escrupulosos, então, que tem medo então de amar a Santíssima Virgem Maria com medo de desonrar Jesus. Terceiro, os devotos exteriores. Irmãos, aqui o próprio nome já indica então. O devoto exterior é aquele que está pegado aos sinais visíveis e às práticas exteriores da devoção. Por exemplo, escapulário, medalhas, correntes, resta mecânica de interminações, fórmulas de orações, etc. Então, irmãos, existem muitos que vão começar a se consagrar. Eu bato muito nessa tecla quando vou dar o curso presencial, que o exterior ele é importante, sim. Ele é importante. São Luís vai falar isso também no tratado. Só, irmãos, que tem aqueles que só se importam com o exterior. Então, se eu uso um crucifixo grande no peito, eu já sou santo, eu já estou pronto. Eu tenho uma mística com o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, porque me protege. Eu tenho medalha de São Bento no braço, porque ele me protege. Irmãos, isso não vai nos levar ao céu, porque nós estamos colocando fé nas coisas exteriores. Então, nós precisamos buscar a devoção interior, a de coração. A alma precisa estar unida a essa devoção e não meu exterior. Como eu disse, o exterior é importante, mas que eu tenha esse equilíbrio, esse discernimento. O que importa para mim e o que importa para Deus é o interior. Quando nós estivermos face a face com Cristo Jesus, Ele não vai nos honrar porque nós usávamos escapulário, porque nós usávamos correntes, porque nós fizemos o tratado, não. Ele não vai levar em consideração isso. Ele vai levar em consideração o como está o meu interior, com quanto amor eu coloquei essa prática, com quanto amor eu amei e assim, consequentemente, amei a sua mãe. É isso que ele vai levar em consideração. Então, que a gente possa ter cuidado para que a gente não possa um dia escutar de Jesus que nos ensina lá em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, que diz: venha a mim apenas com palavras e me honra só com os lábios, enquanto o seu coração está longe de mim. Então, que nós possamos ter cuidado para que a gente não possa escutar isso um dia de Jesus, tá? Porque não é mágico, como eu disse já em alguns vídeos anteriores, essa devoção, a prática, não é mágica. E também aquilo que eu uso de exterior não vai ter mágica. Não vai, a medalha de São Bento é poderosíssima, mas não vai me proteger se eu não tiver uma vida interior de oração. Amém? Quarto, então, devoto, falso devoto, é os presunçosos. A presunção dessa classe de devotos é a consequência natural da superficialidade, alimentada por longo tempo por devotos exteriores, que não têm a sua devoção a Maria bem enraizada no coração. Pouco se importa nem com a própria conversão, nem com a necessidade de viver conforme os mandamentos da lei divina. Ostentando seu escapulário e suas medalhas, o devoto presunçoso abusa das promessas de Nossa Senhora, crendo totalmente que será salvo à força desses amuletos para viver tranquilo e despreocupado em seus vícios e mau comportamento. Acham que Deus
lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão, que não será condenado, porque recitam o terço, fazem jejum aos sábados, consagrando ou se consagraram à Santíssima Virgem Maria, etc. E assim não só fazem injúria à Rainha do céu, como incorrem a justa ira do Rei do Universo. Irmãos, então esse presunçoso é a mistura então do exterior, que vem aqui nos falar que infelizmente é aquele, vamos dizer, orgulhoso, vaidoso, que acha que já está salvo, que acha que é o melhor, que acha que não precisa fazer práticas interiores, que as práticas exteriores que ele faz, como diz aqui São Luís, ele abusa então das práticas, as devoções, achando que está salvo. Então, muito cuidado para que nós não possamos cair nessa armadilha. Quinto falso devoto, os devotos inconstantes. São aqueles que diante da menor dificuldade, vou dar um exemplo, aridez espiritual, falta de gosto, cansaço, preguiça, pouco tempo, abandonam completamente a devoção. Ora, uma das razões mais comuns desta inconstância e falta de perseverança é a pretensão de querer fazer mais do que se é capaz. O devoto inconstante, não raro, é aquele que, sem ter ainda progredido na vida cristã, ou se enche de práticas externas, para cujo cumprimento uma dia inteiro seria pouco, ou presume entregar-se a grandes e heróicos sacrifícios, jejuns, vigílias, procissões, peregrinações, mortificações de toda sorte, etc. Quando na verdade lhe bastaria fazer tão pouco para agradar o coração doce e compreensível de Nossa Mãe Santíssima. Irmãos, então, esse inconstante aqui, realmente, nós caímos muitas vezes nele. A gente coloca obstáculos, então, principalmente para nos consagrarmos, por exemplo, ao tratado da verdadeira devoção. Nós colocamos o tempo como obstáculo, a nossa falta de gosto, eu comecei a ler e não gostei, nossa aridez espiritual, nosso cansaço, e nós vamos colocando obstáculos, então nós começamos e não terminamos. Eu já falei no primeiro vídeo que é uma batalha espiritual, nós entendemos isso, mas nós precisamos forjar então em oração, nós precisamos forjar então a leitura do tratado para que a gente possa perseverar com muita resiliência e chegar até o fim. Então, que a gente também não possa usar das práticas exteriores, como diz aqui São Luís, como jejum, vigília, procissão, peregrinação, que são importantes. Nós não estamos falando aqui, eu não estou falando que não é importante, mas vejam, não é o principal. Então é isso que nós precisamos ter em mente. Nós precisamos ter as práticas interiores, porque, irmãos, eu tendo a prática interior da oração, sabe, da contemplação, eu vou conseguir então chegar ao meu objetivo, que por exemplo é me consagrar. Então eu preciso então ir até o fim com isso. Se eu quero fazer um caminho, por exemplo, de diácono permanente, eu preciso então ter enraizado essa vida interior de oração em mim para que eu possa ter forças. Claro que é o Espírito Santo que nos ajuda, que nos impulsiona, mas eu preciso também do meu agir, do meu humano, então, para que dê passos, para que eu consiga então chegar ao meu objetivo principal. Então, e as exteriores, irmãos, são importantes, mas não são elas o ponto fundamental que vamos me levar a chegar e perseverar até o final. Amém? Sexto, falso devoto, os devotos hipócritas. O devoto hipócrita, meu irmão, minha irmã, que talvez abunde mais em nossos tempos, infelizmente, do que na época de São Luís, é aquele que encobre o seu espírito mundano, para não dizer seus pecados e vícios, com véus, correntinhas, terços, gestos e ademanes de aparente piedade. O devoto hipócrita quer sob o manto da Virgem, parece aos olhos do mundo aquilo que, no fundo, ele sabe que não corresponde à sua realidade. É muitas vezes devido à sua hipocrisia. E de tantas e tantas pessoas
É por isso também que tantas pessoas se afastam da igreja ou passam a olhar essa devoção, infelizmente, olham com receio. Então, é importante o nosso testemunho. É importante, então, que nós possamos viver a nossa vida em Deus, irmãos. A nossa vida dando testemunho da verdade, sem hipocrisia, sem como fazia os sumos sacerdotes e os escribas, que só queriam ser vistos pelo povo, rezando nas suas sinagogas, mas por dentro, como diz a palavra, estavam podres. Então veja, nós precisamos ser aqueles que damos testemunho, porque como diz aqui São Luís, eu começo então a dar um contra-testemunho, um falso testemunho. Então eu começo então a estar no mundo e fazendo a consagração, por exemplo, mas a pessoa vai dizer, mas como assim? Aquela pessoa tem está em adultério, aquele homem, aquela mulher está em adultério, que nós sabemos. Aquele homem e mulher rouba, exemplos, não sei. Enfim, está se consagrando. Mas como assim? Então, vejam, como é importante que a gente possa bem viver aquilo que o Senhor nos manda, que é a verdade. Nós possamos viver com coerência daquilo que nós pregamos. Amém? Para que nós não possamos aí, então, desonrar Jesus e a Santíssima Virgem Maria. E o sétimo são os devotos interesseiros. Por fim, os interesseiros são aqueles falsos devotos que só recorrem ao socorro da Santíssima Virgem Maria quando precisam de algum benefício temporal ou invocam como um espírito mágico, como se aquela oração, aquela devoção ou aquele sacrifício fosse uma moeda de troca, que tudo é na troca. Eu gosto de dizer, e eu brinco que eles vão igual a revistinha da Avon, né? Só vão lá quando precisam, né? Então tratam muitas vezes as devoções marianas e principalmente esse tratado como se fosse uma moeda de troca mesmo, como diz o próprio São Luís, e acham que essas devoções marianas ou o próprio tratado da verdadeira devoção tem essa força mágica de que fazendo Nossa Senhora vai conceder todas as coisas que eu e você precisamos ou desejamos. Não é assim. Nós possamos então ter muito cuidado com isso, nós possamos fazer todas as coisas sem interesse, nós possamos fazer com amor a Jesus, com amor e por amor à Santíssima Virgem Maria, por amor a nós, a minha alma que precisa ser santificada, precisa ser cada vez melhor, precisa lutar pelo céu, tá? Então, para que nós possamos lutar. E eu espero que eu e você, quando vimos esses 7 falsos devotos, possamos então dizer: nossa, se eu me encaixei em algum desses, então que eu possa então mudar, que eu possa mudar, né, a minha mentalidade nesse dia, para que eu possa ser um cristão autêntico que busca verdadeiramente a Jesus pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. E eu também desejo do fundo da minha alma e do meu coração que a gente possa exorcizar todas essas ervas daninhas, digamos assim, que são essas falsas devoções, para que a gente possa, como eu disse, viver bem diante de Jesus e da Santíssima Virgem Maria. E que a nossa devoção seja pura, verdadeira, como eu disse, a Santíssima Mãe de Deus, e que a gente possa ser grato. Então, a gente pode ser sensível, então, a tudo aquilo que é a vontade de Deus para mim e para você, sem interesse. Que seja constante, que seja desinteressada, que seja terna, que seja santa e que seja principalmente interior. Amém? Até a próxima. Salve Maria Santíssima. A paz de Jesus.